graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para ministrar o número 10, que fala sobre a mordomia cristã. E gostaria que vocês acompanhassem na revista, e nós vamos ler conforme desenrolar no tema, nós vamos acompanhando na Bíblia também. Amém? Na página 46 da revista Escola Bíblica Dominical, no primeiro parágrafo diz assim: na perspectiva bíblica, mordomia é a gestão humana responsável por delegação divina dos recursos disponíveis no planeta e na comunidade de fé para a sua própria manutenção e para o custeio da obra do reino de Deus no mundo. Partindo do princípio que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele nos delega a administração das coisas que foram criadas por Ele. Aqui na revista, ele fala que os recursos disponíveis é para a manutenção dos seres humanos e para a manutenção da sua obra, e que nós devemos administrar da melhor maneira possível. No segundo parágrafo, fala assim: a capacidade para realizar com fidelidade e essa gestão vincula-se à imagem e semelhança de Deus no homem. A bênção do Criador sobre o gestor e ao domínio não predatório que este pode exercer sobre o ambiente natural dentro do qual vive. Deus, Ele nos abençoa para que nós possamos administrar aquilo que Ele criou. E aqui fala de um domínio não predatório, ou seja, nós devemos usar os recursos que estão disponíveis para nós, mas nós devemos preservá-lo. A gente fala em desenvolvimento sustentável. O que seria desenvolvimento sustentável? É você usar os recursos que estão disponíveis pensando na geração futura. A gente está liberado para usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porém administrar de uma forma que a gente venha pensar nas próximas gerações, porque eles também serão usuários destes mesmos bens. Então Deus nos deu sabedoria para poder administrar esses recursos de forma coerente. E às vezes acontece que nós usamos de forma errada, não somos bons administradores. E Deus afirmou que nós devemos usá-los de uma forma racional, de uma forma coerente, cuidando daquilo que foi entregue em nossas mãos. No terceiro parágrafo, diz assim: em termos da famigerada teologia da prosperidade, na qual o conselho de Jesus Cristo em Mateus 6,19 é visto como desprezível e até mesmo ridículo, a reflexão sobre a sobre a autêntica mordomia cristã torna-se obrigatória. Em Mateus 6, acompanhe comigo por favor, Mateus 6,19. Mateus 6, 19 em diante. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Nós não precisamos viver naquela angústia de busca por riqueza. Às
vezes nós desprendemos um tempo muito grande de nossas vidas atrás de coisas materiais, quando na realidade aquilo que Deus entrega em nossas mãos já é o suficiente para que nós possamos viver de uma forma que Ele quer que nós vivamos. Aqui eu não estou fazendo apologia da pobreza, eu não estou fazendo apologia da preguiça. Você pode pensar, mas você está fazendo apologia da preguiça, então eu não tenho que me preocupar, não. Eu estou falando de uma preocupação excessiva. Às vezes nós temos um salário razoável e sempre buscamos mais, e isso não é errado, mas nós devemos colocar as coisas espirituais também nesse pacote. Aqui fala de administração de bens que Deus entregou nas nossas mãos, mas a administração de nossa vida espiritual também é muito importante. Uma coisa não anula a outra. Continuando na revista, vai falar sobre o espírito de mordomia de Caim e Abel. Diz assim, não basta dar para ser bem recebido. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel pela simples razão de que quer a alegria do ofertante, mais do que a oferta em si. Está lá em 2 Coríntios 9:7. Se for o caso de pensar em algum tipo de recompensa para quem oferta, essa alegria já será suficiente, sendo que Abel recebeu de igual modo, Caim recebeu o que já possuía, a tristeza por ter que entregar o que considerava seu, e a frustração de perceber que Deus não se curva a obrigação de receber aquilo que a pessoa lhe dá. Em termos atuais, Caim não foi espiritualmente correto diante de Deus. Aqui na revista esse dado está entre aspas. Porque se tudo pertence ao Senhor, se tudo pertence a Deus, qualquer coisa que eu possa vier a entregar ou a dar a Deus, já é do próprio Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, a alegria de ofertar, a alegria de dar, é por agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez em minha vida, nas nossas vidas. A produção da agricultura, do fruto que foi dada por Caim, já pertencia ao próprio Deus. Então, tudo aquilo que nós pensamos que estamos dando a Deus, na realidade já pertence ao Senhor. Aquilo que é entregue em nossas mãos é para administrar da melhor forma possível. Continuando aqui no texto da revista, a pesquisa teológica vê na rejeição de Caim e na aceitação de Abel o conflito entre sedentários e nômades, na tradição bíblica. A Bíblia fala que Israel foi um povo nômade, vivia de local em local, ora estava aqui, ora estava lá, vivendo em tendas. Caim oferece do fruto da terra, o que aponta para a sua fixação em certa área agrícola. Caim era sedentário. Isso aqui remete que a nossa pátria é a pátria celestial. Não podemos ficar fixos com os pés aqui na terra, buscando sempre melhorar de vida, sempre correr atrás e deixar as coisas espirituais em segundo plano. Abel, ele entregou daquilo que ele trabalhava, ele fazia. Ele tinha que pegar o gado e levar para outro lugar, porque o pasto terminava num lugar, ele tinha que ir para outro lugar. Abel, ele estava fixado na terra. E aqui o texto ele faz um paralelo entre o nomadismo e o sedentarismo. Aqui na revista fala que rebanhos, por outro lado, precisam se deslocar em busca de pasto. O sedentário Caim, no caso, é rejeitado, enquanto o nômade Abel é recebido. Ecos desses conflitos serão ouvidos em um futuro remoto, registrado em Jeremias. A própria festa dos tabernáculos, repetida anualmente em Israel, era dado religioso e cultural,
ligada ao fato de que Israel jamais deveria esquecer da sua condição de peregrino na terra. Fixação terrena e olhar para as coisas que são do céu. Eu não posso estar preso a uma coisa que vai perecer. É muito importante nós buscarmos algo de melhor para a nossa família. Isso não tem fato nenhum, não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós ocupamos o maior espaço do nosso tempo, da nossa vida, buscando aquilo que vai perecer. E esquecemos aquilo que é eterno. Então aqui o texto está falando que a alegria de ofertar é a recompensa por você dar aquilo que é de Deus. Continuando na revista aqui, o espírito de mordomia em Abraão. O que faz de Abraão o pai da fé é sua capacidade de ver nas circunstâncias a mão de Deus. O patriarca recebe o sentido espiritual das coisas e, para além delas próprias, o propósito de Deus para ele próprio e para os seus descendentes. Desse ponto de vista, até mesmo uma coisa nitidamente sem sentido, como a guerra, adquire significado se Deus entra em cena. E para dar expressão objetiva a essa percepção, que ele, no retorno de uma batalha vitoriosa, oferece ao sacerdote Melquisedeque o dízimo dos despojos. Trata-se de um culto. Melquisedeque, sacerdote de El Elohim, o Deus Altíssimo, traz pão e vinho e abençoa Abraão e seus aliados. André Chourac faz a oportuna observação de que o pão e vinho são alimentos típicos humanos e, por esse motivo, produzidos ao contrário de carne e dos frutos comuns aos homens e animais. Ou seja, o que entregamos a Deus como oferta não é elemento neutro da natureza, por mais que a entrega deste também envolva a questão do trabalho, mas o resultado de nossas mãos. Abraão não paga o dízimo, não há dívida a propósito, muito menos cobrada por Deus. Ele é entregue sendo posto à disposição do Altíssimo como um gesto voluntário de gratidão e amor. Aquilo que você dá a Deus, entrega a Deus, é um gesto de gratidão. Às vezes nós já escutamos várias vezes de vários pregadores, de vários mensageiros, que uma coisa está atrelada à outra. Para você ter a sua salvação, você tem que pagar o dízimo. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Você dá, entregar ao Senhor, é porque você é grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Você é grato a Deus porque Ele entregou o seu Filho para morrer pelo meu e o seu pecado. Você entregar a Deus é um ato de agradecimento. Não existe obrigação. Não existe a relação de salvação com pagamento. O preço que tinha que ser pago foi pago, não há mais dívida. Jesus, ele pagou alto preço, e o preço muito alto, muito caro, um preço de sangue. Então, por mais que eu possa entregar a Deus, por mais que eu possa ofertar a Deus, não passará apenas de um ato de amor e gratidão, sabendo que essas ofertas, que esses dízimos serão para a propagação do reino do Senhor aqui na terra, e tendo como objetivo final a salvação de almas para o seu reino. Se eu ficar um mês sem dar o dízimo, será que vai acontecer alguma coisa? Não.
a tua entrega ao Senhor, a tua dedicação ao Senhor é muito mais importante do que uma oferta material. O próprio Jesus falou em Mateus 23, vocês têm que fazer isso, mas não pode negligenciar as outras coisas, o amor, a misericórdia, a compaixão. Amém? Continuando na revista, final da página 47. Se Abraão é amigo de Deus, Davi é um segundo o coração de Deus. A relação personalizada entre Deus e o fiel está de novo presente agora na experiência espiritual de Israel. No caso de Davi, sua humildade é um fato incontestável, ao contrário de Saul e de Uzias. Por exemplo, ele não se presume digno de ser sacerdote diante de Deus, usurpando o espaço e a função dos que são designados para esta finalidade específica. Aqui está falando da administração das coisas do Senhor. Se é colocado nas tuas mãos para fazer algo, se é colocado nas mãos do teu irmão para fazer algo, eu não posso invadir o espaço do meu irmão. Aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. Ah, mas eu não posso fazer aquilo que é para o pastor. Não é para o pastor pregar? É para o pastor pregar. Mas se ele me delegar a missão de pregar, aí sim eu posso pregar. Eu não posso, por minha própria atitude, invadir um espaço que não é meu. Só poderia oferecer sacrifício ao Senhor os sacerdotes da tribo de Levi, os descendentes de Arão. E por vezes aquele espaço foi invadido, é isso que o texto está falando. Então, aquilo que vier à minha mão para eu fazer, eu tenho que fazer da melhor forma possível, respeitando o espaço do meu irmão. Às vezes nós queremos fazer algo, em primeiro lugar, que nós não temos capacidade de fazer. A Bíblia fala que Deus deu um para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas. Então, Deus, ele trabalha em cima de uma ordem. Se você for reparar no texto de Gênesis 1, Deus, ele foi fazendo as coisas por ordem. O nosso Deus é um Deus organizado. No primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo dia ele fez outra coisa, no terceiro dia ele fez outra coisa, e assim terminou a sua obra. Então, eu tenho que colocar a mão naquilo para aquilo que eu fui chamado. Continuando. No tocante à questão da mordomia, esse espírito de humildade e senso de limite se manifesta no fato de que, não podendo ele próprio edificar o templo ao Senhor, aceita o papel de coadjuvante e prepara o terreno para o sucessor. Não apenas usa os recursos do trono, mas dá seus próprios bens para viabilizar a obra. Dar o que é dos outros é relativamente fácil, mas nesse caso, o ato de dar perde sentido e pesos espirituais, o que Davi percebeu também no caso da eira de Araúna. A propósito, o verdadeiro mordomo cristão não pensa só em si, ou sobre seu tempo de vida na terra. Ele abençoa sua própria geração e as futuras, do que Abraão e Davi são exemplos. Deus, ele promete a Abraão e a Davi que eles seriam prósperos, que as suas descendências seriam enormes. E no entanto,
Tem muitas profecias na Bíblia que não foram vistas por aqueles que profetizaram.